O juízo final na visão da ciência e da religião. Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para 2 membros da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como um bom cavalheiro, damas primeiro. Por isso que o meu primeiro grande abraço vai para Júlia Mariana. Júlia, grande abraço para ti. Finalmente o meu abraço vai para Henrique Dias, do Espírito Santo. Henrique, grande abraço para ti. Agora indo ao nosso papo, olha só. Se existe uma coisa bastante pessoal, é a fé. E a fé de qualquer pessoa deve ser respeitada. Não é prudente, não cabe discutir a fé. No entanto, podemos discutir e debater a religião. Como assim, Carlos? Calma. Claro que religião e fé andam juntas. Mas religião também é uma instituição. Uma instituição que possui textos sagrados, líderes religiosos e cultos. Tudo isso foi mudando e se desenvolvendo ao longo da história. É por isso que temos história das religiões. E um detalhe, já existem universidades estudando ciências da religião. E aqui neste vídeo eu pretendo comentar a partir da religião cristã, particularmente o cristianismo. Mas cristianismo é um termo muito amplo. Então eu vou me restringir ao catolicismo e ao protestantismo, que é o caso dos evangélicos, pentecostais. E claro, o livro sagrado do cristianismo, a Bíblia. Um livro composto pelo Velho e Novo Testamento. O texto do Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse, ou o livro das revelações. Em outro vídeo eu falei sobre o Apocalipse. Vamos relembrar? A gente sabe que a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Isso conforme as últimas pesquisas. E é principalmente no texto de Apocalipse, o último texto da Bíblia, que a gente encontra referências sobre o fim do mundo. O livro de Apocalipse, que também pode ser entendido como o livro das revelações, é um texto extremamente complexo. Com seus simbolismos e sua linguagem figurada, acabou gerando centenas de interpretações diferentes. Tanto teólogos como historiadores suaram a camisa tentando explicar o Apocalipse. Mas para aquele fiel comum, aquele crente do povão, prevaleceu a ideia principal. O livro do Apocalipse fala sobre o fim do mundo. Nesse trecho que vocês acabaram de reassistir, eu fiz um destaque sobre a complexidade do Apocalipse. Mas por que esse último texto da Bíblia é tão complexo? Por que ele é tão assustador? Porque ele fala do juízo final. Um detalhe, o livro de Apocalipse é repleto de linguagem figurada, repleto de simbologias. Olha só, a gente sabe que várias culturas e religiões relatam sobre o fim do mundo. Há séculos existem profetas anunciando o fim da raça humana. E há séculos muitos acreditam, têm fé nessas promessas. E esse foi um ponto que também comentei no outro vídeo. Vejamos, há séculos, homens e mulheres ouviram vozes que diziam: o fim do mundo está próximo. Foram vozes que vieram especialmente do cristianismo ocidental. Eu recordo que até um tempo atrás, alguns anos atrás, tudo que se falava em fim de mundo, eu sempre lembrava das questões da religião, do Apocalipse. Mas hoje as coisas não são bem assim. Historiadores e antropólogos encontraram a mesma profecia do fim do mundo em várias culturas e religiões. Se os grupos religiosos e seus profetas falam a verdade, fica por conta de cada um. Acreditar numa profecia bíblica é uma questão de fé. Mas alguém pode dizer: ô Carlos, o mundo não acabou até agora, então essas profecias são mentirosas. Pode ser, mas o que diz a ciência sobre a possibilidade do fim do mundo? Ô Carlos, isso não existe. Essa história de fim do mundo é invenção desse povo do PT. Tem muito padre e pastor inventando essa história. E sabe o que eles querem? Meter medo no povo. Eu assisto Jornal Nacional todo dia e não vejo nada disso. É tudo conspiração. O mundo tá em paz. Não tem nada de asteroide ou supervulcão. Tudo isso é conversa desse povo fanático. Eu não acredito na ciência e nem na religião. Tudo isso é conversa pra boi dormir. E quer saber? Eu quero aumento de salário e que meu time ganhe o campeonato brasileiro. E ponto final. Será que é tão simples assim?
claro que quase todo ano aparece um profeta anunciando o fim do mundo. E aqui uma curiosidade. Segundo especialistas, o grupo terrorista Estado Islâmico quer o apocalipse. Continuando, alguns profetas do nosso tempo até apontaram o dia e a hora do fim da raça humana. Resultado, nada aconteceu. Para decepção de alguns e felicidade de outros. E mais uma vez a história se repete. Apareceu ontem na mídia. Um grupo religioso do Canadá fez o seguinte anúncio: o mundo vai acabar agora, dia 29 de julho de 2016. Falta menos de 10 dias. Esse grupo religioso colocou um vídeo no YouTube com riqueza de detalhes. No vídeo aparecem imagens e citações bíblicas que se combinam. Para quem tem fé, é assustador. Com relação às citações, são especialmente do Apocalipse, citações sobre o juízo final. Em poucas e simples palavras, a Bíblia relata como será o fim do mundo. O fim do mundo que também é descrito nos livros de Isaías e Mateus, especialmente Mateus 24. Eventos de grandes proporções vão acontecer. E vale lembrar, alguns sinais devem aparecer antes. Sinais para alertar os escolhidos. Ô Carlos, que sinais são esses? Vejamos. Uma certa falsa paz no mundo. Como assim? De repente a gente vai achar que o mundo está em paz, um verdadeiro paraíso. Mas é falso. Depois, haverá rumores de guerra. Nação contra nação. Reino contra reino. Depois o pior, catástrofes. Fome e peste vão se espalhar pelo mundo. Tudo isso acompanhado de gigantescos terremotos. E o mais curioso, vão surgir muitos falsos profetas tentando enganar os escolhidos. Mas a coisa não para por aí. Fenômenos cósmicos vão acontecer. Segundo a Bíblia, o sol vai escurecer. A lua ficará como sangue. Seria um eclipse? Ou a chamada lua de sangue? Ainda segundo o Apocalipse, as estrelas cairão do firmamento. Seriam meteoritos? Nesse momento é quando Cristo vai aparecer no céu e os escolhidos serão arrebatados. E segundo alguns teólogos, todo olho verá. Trombetas serão ouvidas por todo ser vivente. Mas a coisa vai ficar feia para quem ficar aqui na terra, para todos aqueles que não foram arrebatados. Ainda segundo a Bíblia, fogo misturado com sangue serão lançados no planeta. Vai queimar parte de toda a terra. E as desgraças continuam. Segundo a Bíblia, as montanhas vão arder. Seriam os supervulcões? Uma grande estrela ardendo como tocha cairá sobre os rios. Seria um asteroide? Milhões vão morrer por causa das águas. Nome dessa estrela: Absinto. E a grande tribulação continua. Segundo a Bíblia, um gigantesco abismo vai se abrir. E desse abismo irá subir uma fumaça que vai impedir a luz do sol. Seria o impacto do asteroide e a poeira que vai tomar conta da atmosfera? Finalmente, Deus vence o diabo e lança ele no lago de fogo e enxofre. Como você viu, eu fiz aqui um resumo do resumo daquilo que a Bíblia diz sobre o fim do mundo. Detalhe, tenho certeza que você lembra de 2012, quando disseram que, pelo calendário maia, o mundo iria acabar. Depois veio 2013, 2015 e agora, em 2016, estão falando a mesma coisa. Profetas estão apontando o dia e a hora do fim do mundo. E aqui fica a dica. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, é só ler Apocalipse e Mateus 24. Aqui devo enfatizar. Você pode ler o livro de Apocalipse com fé ou mesmo só com a razão. A Bíblia ou qualquer outro livro sagrado. Uma coisa é certa, tudo vai ficar no campo da interpretação. A Bíblia, o Alcorão, o Talmud, não importa qual seja o livro sagrado, sempre haverá uma interpretação diferente. De todo modo, quem quer ler pela fé, só poderá ser pela fé. A fé é essa certeza das coisas que ainda não aconteceram. Pergunta: e como os estudiosos e acadêmicos estudam a Bíblia? Com os olhos da ciência, analisando os fatos históricos. Exemplo: Jesus teria existido de fato? Onde estariam os seus restos mortais? E se Cristo existiu, ele casou, teve filhos? Será que Jesus ressuscitou mesmo ou seu corpo foi roubado? Todas essas perguntas ficam muito mais no campo da ciência, da antropologia, da história, do que propriamente no campo da fé. Voltando ao nosso ponto de partida. Profetas do século XXI e a ciência. Como eu disse antes, uma nova profecia baseada no Apocalipse está anunciando o fim do mundo. E o que eles estão dizendo? O juízo final será agora, no dia 29 de julho de 2016. Cada um tem o direito de acreditar
ou não. No entanto, uma outra curiosidade aconteceu. Nesta mesma semana, cientistas anunciaram as 3 principais causas que podem destruir a humanidade. Depois de muitos cálculos e pesquisas, eles chegaram a essa conclusão. Uma conclusão que é compartilhada por muitos outros cientistas. Coincidência? É claro que os cientistas não se baseiam na Bíblia. Como eu disse, suas conclusões são baseadas em muita pesquisa. São eventos naturais. Eles destacam 3. Primeiramente, tempestades solares que podem atingir a Terra. A intensidade dos raios vindo do Sol podem acabar com a energia elétrica aqui no nosso planeta. Desse modo, o nosso mundo voltaria à Idade Média. Todas as fontes de energia elétrica seriam destruídas. Imagine o caos. Um mundo que depende da tecnologia, dos computadores, nada ia funcionar mais. Seria a morte de milhares e milhões de pessoas. A segunda causa apontada pelos cientistas: os supervulcões. Esses supervulcões serão capazes de produzir verdadeiras gigantescas erupções. Os cientistas se fixaram em causas naturais. No entanto, e infelizmente, ainda tem as causas não naturais. O homem pode destruir a sua própria espécie. Como? Por meio de uma terceira guerra mundial. Mas e a profecia para o dia 29 de julho de 2016? A gente sabe que existem charlatões e mentirosos em todas as áreas. No campo religioso não é diferente. Claro, não devemos julgar quem acredita, mas que os fiéis sejam prudentes. Um anúncio profético do fim do mundo pode ser perigoso. A história aponta falsos profetas no século 21. E o mais triste e perigoso nessa história: muitos desses falsos profetas provocaram suicídios coletivos. Os fiéis, com medo da iminência do fim do mundo, se mataram. Pergunta: quem está certo? A ciência ou a religião? Ou melhor, as hipóteses científicas do fim do mundo ou as profecias religiosas? Na minha interpretação, mesmo os cristãos que acreditam na Bíblia devem usar de sabedoria e prudência. Muitos falsos profetas já apareceram e muitas pessoas já morreram por causa deles. Muitos desses falsos profetas falaram o dia e a hora do juízo final. Será que o dia 29 de julho de 2016 será verdade? Será que Jesus virá buscar os seus escolhidos e lançar outros no inferno de fogo? Mas isso é uma questão de fé. E a ciência? A ciência não marca datas. A ciência se baseia em probabilidades e possibilidades reais. Os cientistas sabem que o fim da humanidade está próximo. Só não sabem quando. De todo modo, o relógio do juízo final parece bater os últimos minutos. Não adianta ignorar. O fim é certo. Só não sabemos como e quando, mas ainda estamos aqui e agora. Ainda respiramos e temos a nossa esperança. Religião e ciência se aproximam quando o assunto é fim do mundo, quando o tema é juízo final. E que a esperança seja sempre a nossa companheira. E será sempre em nome dela que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus colegas. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.